Minhas irmãs e meus irmãos, nosso texto começa com a palavrinha portanto. É um corte que foi feito para a nossa pregação de hoje à noite. E se a gente diz portanto, é porque antes houve um tanto que foi dito. E o que o apóstolo escreveu na parte anterior de nossa pregação? Ele nos fala de Deus. Nos fala da cara que Deus tem. E vocês receberam um pequeno bilhete na entrada do culto. Se derem uma olhada, bem no centro desse bilhete está a cara de Deus. Deus tem a cara do crucificado. Deus, completamente do nosso lado, completamente solidário, se esvaziando até o fim. Portanto, como Lutero explica no primeiro mandamento, devemos temer e amar a Deus e confiar nele sobre todas as coisas. Lembram quando nós decoramos isso no ensino confirmatório, já faz tanto tempo, na explicação do primeiro mandamento segundo Lutero? Devemos temer e amar a Deus e confiar nele sobre todas as coisas. Como é Deus? Como é o nosso Deus? Ele tem a cara do crucificado. Nas chagas, nós reconhecemos o amor de Deus e até onde Deus foi nesse amor. E eu posso dizer isso para vocês por causa do dia da reforma. O dia da reforma que nós hoje celebramos não é uma celebração de Lutero. Notem que no santinho que vocês receberam, ele está bem à direita. Mas ele tem um dedo apontado para o centro, para o Cristo crucificado. E bem à esquerda do santinho que vocês receberam está a comunidade. Estamos nós. A pregação e a comunidade se unem no dia de hoje e sempre numa igreja luterana, em torno do crucificado, porque nós devemos temer e amar a Deus assim como Ele é e assim como Ele quer que nós o reconheçamos. Diz o apóstolo Paulo, nós pregamos a Cristo e este crucificado. A gente não conhece Deus de outra maneira do que na figura de Jesus de Nazaré, o nosso Deus. Então, a partir disso, nós aprendemos que hoje não é o dia das bruxas. Hoje é o dia da redescoberta do Evangelho. Nós encontramos há pouco um grupo, Vale e eu, quando vínhamos para cá, tinha um grupo assustando muitas pessoas. E eu quero dizer para vocês que Jesus não assusta ninguém. Hoje é o dia de nós dizermos quem é Jesus Cristo. E eu vivo com vocês num país onde é mais do que urgente da gente dizer novamente quem é Jesus Cristo. Faz muito tempo que o nome de Jesus está sendo exposto ao ridículo em nosso país. Em nome dele se vende sabonete de descarrego, vassoura que tira todas as ruindades de dentro de nossa casa. Mas a gente não diz que Jesus é Deus
E que em Jesus a gente fica sabendo como Deus é, e não de outra maneira. O dia de hoje, há 508 dias, né, colega? Um monge tomou a coragem e pregou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, porque ele estava começando a fazer uma grande descoberta. Ele estava começando, ainda não tinha feito a descoberta por completo. Ele era, assim como as pessoas do seu tempo, pessoas com medo. Medo de Deus. Aquela Europa de 508 anos atrás era uma Europa tomada pela peste. Os turcos estavam vencendo tudo, estavam às portas da cidade de Viena, na Áustria. Se eles atravessassem os Alpes, toda a Europa seria convertida ao islamismo, pelas forças das armas. Cadáveres ficavam insepultos, a peste rondava em todas as partes. A cidade de Wittenberg era uma cidade que constantemente tinha que recolher cadáveres pelas ruas. E todo mundo tinha medo de Deus. O que vai acontecer se eu amanhã tiver que me apresentar diante de Deus? E por causa desse medo de uma população, tinha se inventado cartas de crédito. Elas foram inventadas há 500 e poucos anos atrás. A gente podia comprar uma carta de crédito que dava garantia de perdão por 10, 20 anos ou até a eternidade. A gente podia comprar o perdão para os antepassados da gente que já tinham falecido. Cartas de crédito. O nome delas na época era indulgência. Perdão se podia comprar. E o monge Lutero, no 31 de outubro de 1517, ele anunciou na primeira das suas teses, quando Nosso Senhor e Mestre diz, fazei penitência, arrependei-vos. Ele queria que a vida dos crentes fosse um constante arrependimento. Arrependimento a gente não pode comprar por meio de uma carta de garantia. Arrependimento, arrepender-nos, nós só conseguimos se Deus nos auxiliar. É isso que nós descobrimos a cada dia, porque nós sempre vivemos usando aquela frasezinha, mas eu não queria, mas eu acabei dizendo. Eu não queria ofender a esposa, eu não queria machucar os filhos, eu não queria machucar meus vizinhos, meus colegas, meus alunos. E eu acabei machucado. E eu só consigo pedir perdão para essas pessoas se Deus me ajudar. E aí eu tenho que saber como é que Deus é. Na época se mostrava um Cristo entalhado na parede, que estava sentado em cima do arco-íris, que tinha na boca uma espada e de cujos olhos saíam relâmpagos. Assim era apresentado Jesus Cristo. E diante desse Cristo, que é totalmente juízo, a gente só podia sobreviver se comprasse indulgências. Ou se a gente fosse homem, pessoa do sexo masculino, a gente podia entrar num mosteiro, porque daí a gente teria 100% de certeza de salvação. Se fosse mulher e quisesse se tornar monja num mosteiro, ela poderia chegar a 90% de certeza de salvação, porque ela menstruava de 28 em 28 dias. E eu, pobre que sou casado,
só poderia chegar a um máximo de 60% de certeza de salvação por ser casado. O jeito era ir para um mosteiro. Então a gente se retirava do mundo. E o professor Lutero vai ler a Bíblia, porque ele tem que explicar a Bíblia para os seus alunos. E aí ele descobre que Deus é diferente daquela figura que está sentada sobre o arco-íris com a espada na boca. Deus é um Deus como o Pai misericordioso, daquela parábola onde o filho pede a metade da herança, vai embora, gasta tudo e quando não tem mais nada, volta para o pai. E o pai lhe dá um manto, faz grande festa e chama todos os vizinhos para se alegrar. Mas o filho mais velho fica bravo, porque o pai não matou nem um cabrito, para ele poder fazer um churrasquinho com os amigos e talvez tomar uma ceva junto. O professor Lutero descobre que Deus é como uma choca que junta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Porque ele é como uma mulher que perdeu uma das moedas do seu colar e varre sua casa até que ela acha a moeda. Então reúne as suas vizinhas para fazer festa, porque achou a moeda. Ou ele é como um pastor de ovelhas que, tendo perdido uma das suas 100 ovelhas, larga as 99 para ir procurar justamente aquela uma. E o filho mais velho do Pai misericordioso fica com raiva, porque ele tem que descobrir que a justiça de Deus é diferente da justiça de nós seres humanos. Para nós, seres humanos, Deus tem que castigar quem é mau e recompensar quem é bom. E Deus faz justamente o contrário. Porque os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é quem está doente. Por isso nós hoje à noite estamos aqui nesse hospital. Uma comunidade cristã é um hospital onde só se reúne gente doente. Gente que precisa de Deus, desse Deus que faz uma inversão dos valores, que faz uma troca maravilhosa. Quem deveria estar sendo rejeitado no mundo sou eu. Mas quem desce para o nosso mundo para ser rejeitado é Deus. Deus se torna aquele que vai ser julgado para que eu possa ser o juiz que recebe todos os benefícios. Em Jesus acontece uma troca maravilhosa. E aí Lutero não tem mais medo. Por isso ele pode cantar no hino que nós vamos cantar depois: cristãos alegres, jubilai, felizes, exultando, com fé e com fervor cantai, a Deus glorificando, porque por nós fez o Senhor, custou-lhe a própria vida. É hino de júbilo. Por isso nós cantamos: Deus, o teu verbo guarda a nós. Não é para guardar a nós, mas guarda para nós o verbo, e o verbo se chama Jesus Cristo. Não permitas jamais que Jesus nos seja tirado e que nós saibamos que tu estavas em Jesus, reconciliando contigo o mundo. O nosso Deus é um Deus que vem sempre ao nosso encontro, que está sempre do nosso lado, e nós jamais estamos desamparados. Por isso tem gente que não entende a nós cristãos evangélicos luteranos.
foi redescoberto o Evangelho, e nós temos o Evangelho da graça e da misericórdia de Deus. E por isso o pessoal não entende que nós não ficamos olhando o tempo todo para cima. Porque Deus desceu. Deus veio ao nosso encontro e está aqui embaixo. E Deus, quando desceu em Jesus Cristo, Ele veio para olhar o que acontece no nosso mundo. Deus sabe de todas as misérias com as quais nós somos confrontados. E por isso nós, cristãos evangélicos, luteranos, olhamos para baixo, assim como Deus o fez. Só que Deus consegue olhar mais para baixo do que nós conseguimos. E o que nós fazemos? Eu vou repetir aqui uma velha frase de Lutero, que se o mundo acabasse amanhã, ele que vive com Jesus Cristo poderia fazer duas coisas. Ele iria pagar as suas dívidas e plantar uma macieira. E todo mundo acha, mas esse cara está louco, não é? Para que eu vou pagar as minhas dívidas se o mundo vai terminar amanhã? Estou livre delas. Porque o meu credor não vai conseguir fazer nada com o dinheiro. Para que eu vou plantar uma macieira que vai ter que crescer e o fim do mundo vem amanhã? Não vai dar para colher maçã. Nessa história está contida uma coisa que nós evangélicos luteranos sabemos muito bem. Porque Deus nos mandou olhar para baixo, nós vamos ser exceção dentro do mundo. E vamos fazer duas coisas. Vamos ser honestos e vamos cuidar até o fim da boa criação de Deus. Porque esse mundo, apesar de tudo de mal que se diga a respeito dele, é e continua a ser a boa criação de Deus. Por isso o grande grito da reforma luterana é: vamos deixar Deus ser como Ele é. Aquele que se mostra para nós em Jesus Cristo. Aquele Cristo que está no centro do santinho que vocês receberam. Assim é o nosso Deus. Tanto Ele nos ama. Devemos temer e amar a Deus e confiar nele sobre todas as coisas. Que Deus nos proteja, que Ele nos abençoe e que deixe ser pessoas que cantam com alegria, porque o Evangelho está redescoberto. É a criança da manjedoura, é o Cristo da cruz, aquele que ressurreto sobre nós vela e de nós cuida. Amém. E o amor de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.